Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, não é mesmo? Desde a viagem da Itália. Fazem exatamente 6 meses que a gente partiu. Foi na época do Golden Week, né? O maior feriado aqui do Japão que a gente tem. Eu vi que algumas pessoas comentaram nos vídeos da Itália, né? Querem saber qual a minha opinião, o que eu achei da Itália. E, gente, sinceramente, assim, se eu não tivesse escrito na hora tudo que eu tava sentindo, eu não ia lembrar agora, porque eu tô lendo algumas coisas que eu falo, gente, isso aconteceu mesmo e eu não tava lembrando. Então, se você tem curiosidade pra saber, né, o que uma pessoa que mora no Japão por anos, já tô acostumada com a cultura aqui, fui pra Itália, logicamente, pra viagem, né, gente? Pra turismo, não é pra morar. Então, assim, minhas impressões são impressões de turista porque eu só fui em lugares turísticos. E no final eu vou contar pra vocês os perrengues que a gente passou lá também, gente. Foram só 2 semanas, mas assim, ó, toda hora tinha coisa. Primeira impressão, assim que eu cheguei no aeroporto, gente, já senti isso, que eles falam muito alto. Não é um alto que nem um brasileiro, porque eu acho que o brasileiro fala alto sim, eu acho que assim, o estrangeiro no geral fala alto, porque a gente tá muito acostumado aqui no Japão, tipo, todo lugar que você vai estar silencioso, sabe? Poucas vezes você tem que gritar pra se sobressair, porque não tá ouvindo os outros falarem, sabe? Mas, assim, os italianos, cara, quando eu cheguei no aeroporto, eu fiquei naquela fila pra passar na imigração. O Yuki passou reto, porque ele é japonês, né? Então ele tem os privilégios lá de só passar na maquininha e já passou. Eu não, eu tive que passar pelo policial e tal. E aí, aquela fila enorme de 1 hora. Eu fiquei 1 hora e pouco, gente, na fila quando eu cheguei. Do lado tinha a fila dos italianos. E quando eles iam chegando, dava pra ouvir lá de longe. Mas assim, parecia que eles estavam super perto falando. E aí eu já começava a ouvir a voz, eu já começava a ouvir italiano. E eu tipo, nossa, eles estão perto. E não chegava, e não chegava, não chegava. E quando chegava, cara, tava muito alto, dava pra ouvir tudo. E contando um monte de coisa da vida, assim. Falei, gente, isso foi um choque pra mim, sinceramente. Porque assim, principalmente coisas muito delicadas, muito assim, muito pessoais que eles estavam falando, sabe? Coisa muito... Eu não vou lembrar agora o que era, mas na hora eu fiquei meio assim, tipo, uau. Sabe, tinha uma menina que tava reclamando de um cara, alguma coisa assim. Eu tipo, nossa, mas ela tá falando muito alto. Quando a gente brasileiro vai falar, pelo menos eu tento ser o máximo discreta possível, sabe? Eu chamo no canto, assim, a pessoa falou, nossa, tá vendo aquele cara ali? Sabe? Assim, não, tipo, ela gritando, assim, e as meninas em volta, tipo, querendo uma gritar mais que a outra. Eu falei, gente, esse foi um choque. Não só no aeroporto, né, gente? Saímos do aeroporto, assim, foi a viagem inteira, de eu tentando falar com, né, assim, com meu pai, com o Yuki, que a gente tava, né, no meio da viagem, ou com vídeo também, tentando gravar, e a pessoa gritando do lado, tipo, tava com a pessoa do lado e tava gritando, sabe? Então, segunda coisa, gente, isso é um estereótipo, mas é um estereótipo muito verdadeiro, que eles falam com as mãos. Eu sei que a gente também fala. Mas, gente, os italianos, cara, eles falam muito com a mão. É bizarro, assim, é bizarro, porque parecia que tava num filme. Assim, a gente tava andando na rua, às vezes o Yuki olhava pra mim e falava, nossa, esse é um típico italiano, porque a pessoa passava fazendo assim. E assim, sabe, às vezes no telefone, e assim, sabe? O motorista, gente, quando a gente pegou o ônibus pra voltar pra Roma, ele tava brigando com alguém, tava no telefone, né? Gente, primeiro que isso aqui é, tipo, arienai. É, tipo, inacreditável acontecer isso aqui no Japão, um motorista de ônibus tá falando no telefone no privado, sabe? Eu senti essa diferença, assim, né, de... Claro, né, acho que os brasileiros são mais pra esse lado também, mas eu acho que o italiano é muito mais. Não é descontraído, são muito irreverentes, sabe? Assim, não estão nem aí pra regra, pra regra, gente. Fila, assim, quase não existe lá, tá? Tem que ficar de olho. Todo lugar que a gente tava, sempre passava um povo assim na frente, tava nem aí. Você via que era italiano. Eu acho que brasileiro, a gente não obedece regras, isso já é óbvio pra todo mundo, mas os italianos eu senti que eles são muito mais assim, tipo, tô nem aí, vou passar aqui na sua frente. A gente ficou 3 horas na fila do Vaticano pra ir no museu. Chegou no finalzinho, assim, faltando, sei lá, uns 10 minutos de fila, tinha uma virada, assim. E o pessoal começava a entrar, entrando assim na cara dura, sabe? Entraram atrás da gente, mas se entrasse na frente eu ia falar um monte. Mas entrou atrás. E não era só eles, tinha um monte de italiano naquela rua esperando o pessoal da fila dar uma, sei lá, distraída, sabe? Porque o povo tava conversando, o pessoal vai em família, tava conversando. Às vezes você não vê que a fila tá andando mais pra frente. Quando vai andando pra frente, o pessoal chega e entra, assim, na cara dura, gente. Na cara, sério. E se tem uma coisa que me tira do sério é isso, sabe? A gente que quer se fazer desperta, sabe? E eu fiquei incrédula, gente, porque no Brasil, pelo menos raras vezes eu passei por isso, sabe? De me estressar com gente furando fila, sabe? Na cara dura, assim. Acho que o pessoal tem um pouco mais de simancol no Brasil. Na Itália, não senti isso, não. Enfim, voltando, né, no negócio do cara falando no telefone e com a mão. Com a mão, assim, gente, tira na mão do volante. Eu e o que assim, olhando.
E ele, tipo assim, por que não sei? Ele tava super nervoso, ele tava com muita raiva, eu não sei o que é. Eu não conseguia entender o que ele tava falando, não. Tava falando muito rápido. E aí eu olhei pro Yuki e eu falei, realmente, né, tipo assim, os italianos são muito... É muito visível quem é italiano e quem não é. Outra coisa, gente, que eu estranhei, assim, no começo eu fiquei um pouquinho sentida. Mas no final da viagem eu já tava assim, sabe? Tipo, eu tô nem aí, sabe? Eu tô indo embora mesmo, né? Vou embora pro Japão, onde as pessoas me tratam bem. Mas, assim, eu sinto que não é por mal. Eu sinto que é um jeito dos italianos de ser. Que eles são muito curtos e grossos, gente. Assim, várias vezes eu cansei de contar quantas vezes eu levei patada. De, tipo, só perguntar um negócio e a pessoa, tipo assim, mas é óbvio. Sabe, tipo assim, por que você tá perguntando isso pra mim, sabe? Eu lembro que teve uma vez que eu perguntei o tamanho do prato no restaurante, né? Tipo, qual que é o tamanho, né? Pra saber se eu peço um só pra mim ou se a gente pede pra dividir, né? Ela olhou assim, é um prato? É um prato, é como qualquer prato, como qualquer prato, né? Como qualquer porção. Eu tipo, tá bom. Muito obrigada por nada. Aí teve uma vez que a gente pegou a gôndola lá em Veneza. E aí o cara ia explicando, isso aqui foi uma escola, isso aqui foi um museu, isso aqui era uma fábrica de vidro, isso aqui era, sabe, assim, coisas que já não existe mais, assim, que tá só as ruínas, né? Ele vai explicando tudo. Eu ia confirmando com ele, às vezes eu queria perguntar mais coisa, sabe? Do tipo, isso aqui que é a escola? Ele, já falei que é a escola, tô falando que é a escola já. E começava a gritar assim, falei, gente, eu não pergunto mais nada, tá bom? Aí, sei lá, passou metade do caminho, eu só ficava tipo, deixei ele falando sozinho, sabe? Ele começou a explicar as coisas lá, mas eu fiquei, cara, eu não falo mais nada porque eu tava com medo de levar uma paulada dele, que ele tava remando, né? Porque o cara tava nervoso, sabe? Mas assim, eu sinto que não é por mal, eu sinto que é deles mesmo, sabe? Da cultura, de você falar, né? Porque assim, quando eu fui pro Japão, eu achei que a gente brasileiro era mais direto e grosso, mais curto e grosso. Mas não. Depois que eu vi várias outras culturas aqui, que eu convivi com várias pessoas também de vários países, eu senti que, tipo, a gente ainda tem um tato, sabe? O brasileiro ainda tem um tato de falar com jeitinho, de também dar umas voltas pra falar certas coisas, tipo, vamos marcar, sabe? Tipo, não fala, assim, não tô afim. Italiano fala, não tô afim, sabe? Então, eu acho que é esse choque, sabe? Que eu tive, assim. Lógico que eu não convivi tanto, né, com eles, assim, a gente ficou mais turistando. Encontrei uns amigos meus, mas esses meus amigos, eles são mais, tipo, tem uma mente mais internacional, eles já vieram pro Japão, tudo. Então, eles são mais tranquilos, assim, pra conversar. Eles não dão tanta patada, mas eu sinto que todo lugar que eu ia, eu tava prestes a levar uma patada o tempo inteiro. Eu não podia perguntar nada, que eu já ficava sem graça, assim, que eu levava um esporro, sabe? Mas assim, gente, eu não tô falando que é ruim, que é bom, eu tô falando que é diferente. Porque eu, como estou no Japão, e eu sei que o pessoal aqui, cara, trata a gente como Deus. Os atendentes aqui tratam o cliente como um Deus. Eles vão fazer sempre o melhor pra gente ter a melhor experiência, sabe? É bom pra quem tá do lado, né, como um cliente da gente que tem, né, bom senso, mas as pessoas montam em cima, né? Quando eu trabalhei do outro lado, né, quando eu era atendente, quando eu tava no restaurante, era patada pra todo lado. Era, tipo, o pessoal querendo, nossa, todos os direitos do mundo e, tipo, tratando a gente que nem lixo, sabe? Então, assim, toda cultura tem seu lado ruim, né? O lado bom do Japão é isso, né? Você ser respeitado, né, pelos atendentes, tudo, você se sentir, né, muito respeitado, que eles vão defender os seus direitos, sabe? Acho que nunca teve comigo, nunca aconteceu, assim, de eu precisar de algum serviço, eu ligar e a pessoa me deixar na mão, tipo, ou não atender, ou sumir, e eu tenho que ficar indo atrás, cobrar, sabe? Sempre é eles que vêm atrás da gente, sabe? Aconteceu isso, desculpa, eles pedem muita desculpa quando eles erram, sabe? Eles reconhecem, e eles fazem de tudo pra você ter o melhor serviço, sabe? Teve uma amiga minha que pagou, acho que uma conta de água, se não me engano, a mais. E aí ela não tava sabendo, eles ligaram, a empresa ligou pra ela pra ressarcir. Falou, olha, você acabou pagando a mais, né? A gente vai te devolver na sua conta. Serviço no Japão, gente, assim, sem reclamação. Mas aí, passa pra aquela parte. Eu acho que daí tem uma hora que fica muito robozinho. Porque não é como na Itália, que a gente chegava, que eu senti muito mais vibe Brasil, de você chegar num balcão, assim, com o atendente e começar a conversar. Eles começaram a perguntar da vida, está no Japão, o que você faz lá? E começar a conversar. Aqui nunca vai ter isso, sabe, gente? Nunca. Não passa daquele relacionamento cliente e vendedor. É questão de costume, gente. Eu acho que se você, né, for pra Itália, tem que estar preparado pra isso, pra levar umas patadas e que tá tudo bem, porque eles são assim, sabe? Sinceramente, eu até, às vezes, prefiro que seja assim, porque a pessoa vai e fala se gostou ou não na sua cara e é mais fácil, né, de conviver com pessoas assim. Pra mim, pelo menos, né, do que a pessoa fica sempre de sorrisinho e por trás pensando e falando um monte de coisa mal. Quarta coisa que eu percebi, gente, é que eles fumam demais. Cara, eles fumam num nível que eu lembro que eu tava com o Yuki, às vezes, sei lá, num transporte público. A gente ia sair do transporte, as pessoas já estavam com o cigarro na boca pra acender. As pessoas já saíam pisando, assim, sabe, na escadinha pra sair do ônibus.
já acendendo cigarro. Tipo, é muito. Você sai assim naqueles restaurantes que ficam fora, todo mundo ali fumando e comendo. É normal. É que no Japão é uma coisa, tipo, proibidíssima. Não pode fumar na rua, aqui é proibido. Você vai ganhar uma multa. Tem os lugares certos pra fumar. E normalmente, tipo, são cabines pra não ficar poluindo o ambiente e pra também não prejudicar a gente que não fuma, né? Não fumante. Então, assim, em questão de cheiro, assim, o Japão é maravilhoso, assim, não... A questão de natureza, sabe? De você sentir um país limpo. Saúde, sabe? Você sente saúde, não é tão poluído, né? Na Itália, realmente, a gente sentiu muita poluição. Questão de fedor, gente. Fedor lá, maconha é legalizado, né? Então, assim, muitas horas vinha um cheiro, assim, insuportável, misturado, sabe? Com CC, cigarro e maconha. Que nem em Nova York, né? Quando eu fui pra Nova York, eu falei pra vocês, né? Então, eu acho que isso aqui é uma coisa muito particular do Japão. De ser muito restrito e a gente não ter essa experiência de cheiro ruim. Então, quando a gente sai daqui, acredito que a maioria dos países sejam, assim, permitido, né? Então, a gente acaba tendo esse... E a última coisa que eu percebi é que eles são mais abertos e alegres. Já pontuei aqui, né? Questão de, tipo, se abrir mais e perguntar e ser muito receptivo. Mas, assim, gente, isso aqui é uma coisa que eu acho que é porque os lugares que a gente foi são assim. Porque eles têm que ser, assim, bem welcome para turistas. Eu imagino que, não sei, né? Se mais pro interior, eles são mais fechados. Mas eu senti, assim, que muita gente que tratou a gente muito bem, tratou a gente bem porque a gente era turista. Eu não sei se eles iriam tratar a gente bem assim se a gente fosse local. E também muita gente tratou a gente mal porque a gente era turista, tá? Teve os dois lados da moeda, né? Os locais não gostam de turista. Eu acho que tá meio similar como Tóquio, né? Porque eu que sou local agora, né? Eu também não suporto mais turista, gente. Eu vou lá pra Shinjuku, Shibuya, eu não aguento ver aquele monte de gente. Uau! Todo mundo com câmera, assim, o povo não anda, você não tem como sair do lugar. Eu fico, meu Deus, eu só queria ir pro restaurante. E é engraçado que eu não vou mais pra aqueles lados, né? Eu só vou quando, tipo, algum amigo quer comer em algum restaurante que só tem lá. Porque se tem outro lugar, outra opção, eu falo, gente, vamos tentar outro lugar. Porque, assim, eu tô cansada de ficar andando com um monte de turista em volta. Então, assim, gente, eu entendi muito, assim, o lado deles. Do pessoal que mora lá, sabe, os nativos. Eu senti que, principalmente nas cidades menores, sabe, em Veneza, nossa, em Veneza o cara super esculachou a gente, assim, porque a gente tava tão cansado, a gente sentou. O Vaporetto, que é aquele barco, né, que a gente pega, que é tipo o ônibus, né, lá de Veneza, porque lá não pode carro, né, então é só barco que anda. E aí tem um barco que é tipo compatível com o ônibus. E aí, quando a gente tava no ponto, cheio de malas, porque assim, Veneza foi a nossa última parada, né, na Itália. Então, a gente tava com muita coisa já, muitas compras, né, das outras cidades que a gente foi passando. Então, tinha muita, além das malas, assim, bolsas, e enfim. E aí, a gente sentou e colocou algumas bolsas na cadeira. Logicamente, né, se a gente vê que tem gente em pé e a nossa bolsa tá no lugar, a gente tira. Mas chegou um cara, assim, nossa, eu achei ele muito japonês. Eu pensei, nossa, esse cara ia se dar muito bem no Japão. Que ele caga a regra. Nossa, sabe aqueles caga a regra chato? Aí ele chegou assim, o banco não é pra bolsa, é pra pessoas. Ele falou assim, muito grosso, sabe? Eu falei, desculpa, né, tal. A gente tirou as bolsas, mas tipo assim, ficou tudo vago ainda os bancos em volta, sabe? Não tinha muita gente lá. Enfim, sabe, gente, mas tipo assim, só pra, não vamos chatear o local, né? Porque deve estar cheio já, né, de turista. E aí aconteceu isso. O pessoal foi muito legal com a gente, sim, sabe? O pessoal, assim, dos restaurantes, normalmente a gente conversava, eles vinham perguntar. E eu fiquei bem surpresa que muita gente gostava do Japão. Gente, tinha muita loja japonesa. Parecia, tipo assim, Liberdade, sabe? Essas lojas de anime, loja com produtinho japonês. Tinha bastante coisa, assim. E foi engraçado que eu conheci um senhor de um restaurante que já veio pro Japão. Inclusive, ele tava falando em japonês com o Yuki, né? Ele falava um monte de língua. Antes da gente entrar, ele se apresentou, né? Pediu pra gente entrar. Inclusive, tá no vídeo de Roma, tá? Primeiro restaurante que a gente comeu lá em Roma, o 42. Maravilhoso. O dono, antes de abrir a porta, ele pergunta pra todo mundo de onde as pessoas são. As pessoas que estão na fila. Aí ele já começa a puxar assunto. Fala um monte de língua. Ele tava falando um monte de língua. Pessoa... uns outros estrangeiros, assim, na língua deles. Aí falando português também com a gente. Falou em japonês com o Yuki, que ele tava estudando, né, pra vir pro Japão. E no geral, o pessoal muito simpático. Os caras do táxi, né, os taxistas também. Tentava conversar sempre, né, em italiano, pra mostrar pra eles, olha, estou gambateando, né, eu estudei pra estar no seu país, sabe? Pra não mostrar que a gente era só turista que tava querendo pagar as coisas lá e vazar, sabe? Tipo, sujar, né? Sujar o país e ir embora. A dona da primeira casa que a gente ficou também lá em Roma foi muito simpática. Ela perguntou, né, nos últimos dias como tava sendo, onde a gente tinha ido, o que a gente tava achando, tudo, né? E deixou a gente, inclusive, deixar as bolsas lá pra gente passear mais tempo, né? Muito, muito legal. E é isso, eu senti essa diferença, sabe? De, tipo, a gente consegue ter um jogo de cintura maior, né? Por eles não serem, tipo, nossa, é assim e é assim, que nem japonês. A regra é essa, não tem exceção. Lá eu senti que, com conversa,
eles entendem, eles têm mais empatia e eles conseguem, tipo, ok, vamos fazer desse jeito se for melhor pra você. Gente, esse foi o vídeo então. Eu vou dividir em 2, tá bom? Os perrengues da Itália eu vou deixar pra um próximo vídeo, porque esse vídeo aqui ficou maior do que eu esperava que fosse ficar. Me fala aqui nos comentários de que país você é e se você já foi pra Itália e o que você sentiu, assim, de diferente. Se você concorda com o que eu falei ou se a sua experiência foi completamente, tipo, nossa, nada a ver, não aconteceu nada que você falou comigo, que eu vou gostar de saber da experiência de outras pessoas também que já foram, ou se você tem vontade de ir, né? O que você acha, o que você achou da minha viagem e o que você quer ver na Itália, né? A Itália, gente, eu gostei muito, assim, de ter viajado. É um país que eu quero voltar no futuro, sim, mas eu acho que tem muitos países ainda que eu quero descobrir, países mais diferentes, sabe? Porque eu acho que a Itália ainda é mais próximo do Brasil em certo sentido, né? Mas eu quero ir pra países muito mais diferentes. Eu quero ir aqui pro leste asiático, né? China, Coreia, quero ir Tailândia, quero também pra Filipinas, Austrália, Havaí, né? Ai, tem muitos países, gente, que a gente tá pensando, assim, França também, gostaria de ir algum dia, só que com o euro do jeito que tá, eu não sei se a gente vai conseguir viajar tão cedo assim, sabe? Provavelmente a gente viaja pro leste asiático, porque é muito mais barato pra gente pagar em iene do que pra gente pagar em euro. Porque o dinheiro, né, do leste asiático, o iene é mais forte, então a gente consegue aproveitar mais uma viagem por aqui do que indo pra Europa, entendeu? E sem contar que eu volto pro Brasil, né, gente, de tempo em tempo, então não tem como ficar, tipo, ai, planejando 1000 viagens, né? E é isso, a gente vai se planejando. E se a gente decidir um dia, eu venho contar pra vocês e eu faço como eu fiz com a Itália, tá? Eu vou trazer em vlogs também. Porque, é tão gostoso assistir depois, sabe? Eu recomendo, assim, quem tem vontade de fazer canal, que faça esses registros, sabe, de viagem e coloque no canal como, uma meta, né? Eu vou fazer um canal, vou colocar... Porque depois é pra você mesmo, sabe? Pra você ir consultar o vídeo e ver como foi, sabe? Às vezes eu faço isso, sabe? Muitas coisas que eu já passei aqui quando eu cheguei no Japão, no comecinho. Eu falo, vontade de ver essa viagem, como foi? Eu vou e assisto o vídeo no meu canal, sabe? É um diário, né? Um grande diário. Espero vocês no próximo vídeo. Beijinhos de Anei! Look at me sometimes